e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espingardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O que é isso, ó bispo? A consequência do pecado, a maldição do pecado. Muitas pessoas até hoje ainda não entenderam as consequências do pecado. O que vem por detrás do pecado? Para você ter uma ideia, Adão tinha paz. Adão vivia num paraíso. Esse nome paraíso. Paraíso é paz em todos os sentidos da vida. Paz completa, paz total. Até que eles pecaram. Com o pecado, quais são as consequências? Maldição do pecado. A maldição do pecado transformou o mundo, gente. Para você ter uma ideia, o que o pecado pode fazer com a vida de uma pessoa? O mundo, ele não tinha espinhos. Não tinha. As plantas não davam espinho, não. As plantas não davam espinho, não. Os animais não eram ruins, não. Não atacavam o ser humano, não. A vida no mundo era de paz. Era o céu na terra. Do jeito que é o céu lá, era o céu na terra. Foi o que Deus imaginou quando Ele criou o homem. É o céu na terra. A presença de Deus aqui na terra era como a presença dEle no céu. Era a mesma coisa. Do mesmo jeito que Deus é presente, a presença dEle é visível, é notável no céu. Aqui na terra também a presença dEle era visível e notável. Diz a Bíblia que todo dia, no final do dia, Deus vinha e ficava lá com Adão e Eva. Na viração do dia, Deus aparecia para Adão e Eva, até que eles pecaram. O que o pecado trouxe? Maldição. Maldição. A terra foi amaldiçoada. Maldita é a terra, está aí escrito. Maldita é a terra por causa do homem. Esse lugar que nós habitamos está amaldiçoado por causa do pecado. Esse lugar está amaldiçoado. É por causa dessa maldição que tem hoje doenças, pestes, bactérias que aterrorizam o ser humano. Hoje, por causa dessa maldição, tem frutos venenosos, plantas venenosas. Eu fui militar e a gente ficava nas matas às vezes 45 dias seguido, e a comida que a gente levava era pouca. Às vezes a gente levava a comida apenas para 15 dias e a gente ficava 45. Então o nosso comandante falava assim: ó, vocês têm que balancear a alimentação. De vez em quando pega algum fruto silvestre e come. Quando a gente encontrasse assim fruto silvestre, a gente pegava e comia para poder balancear. Só que o que acontece? Tem frutos que são venenosos. E ele falou: cuidado que tem frutos que são venenosos. E aí a gente perguntou: peraí, como é que a gente vai saber o que é venenoso, o que é? Porque às vezes encontra-se uma árvore assim, tudo amarelo. Pô, que legal, está tudo madurinho, você vai lá, vai querer comer, e aí acaba morrendo. Então, como é que a gente vai saber se essa árvore aqui é venenosa ou não? Ele falou assim: o que os animais comerem, vocês podem comer. Mas o fruto que o animal não comer, não come. Que aquilo aí é veneno. Então a gente parava, se encontrava-se uma árvore, peraí, a primeira coisa que a gente via, peraí, os animais comeram? Tem sinais aqui que os animais comeram desse fruto? A gente olhava para o chão, muita fruta que os animais comeram, aí macacos, às vezes encontrávamos pássaros comendo, então isso pode. A gente pegava frutas estranhas que a gente nunca provou, a gente pegava e comia. Mas hoje tem muita fruta venenosa. Você encontra
muita erva venenosa, você encontra, assim, a terra castigando, a terra coberta de bactérias. Tudo isso por quê? Pecado. O pecado trouxe a morte. O pecado trouxe a morte física. Lá no livro de Romanos, coloca aí, Romanos 6, 23. Depois prepare Isaías 59, 2. Romanos 6, 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Como é que é? O salário do pecado é o quê? Aquele que planta pecado, colhe morte. Presta atenção. Quando você peca, você está se matando. Você está se matando. Quando você mente, você está se matando. Quando você rouba, você está se matando. Quando você adultera, prostitui, você está se matando. Quando você odeia alguém, você está se matando. Está entendendo? Quando você, presta atenção, quando você pega num celular e começa a ver pornografia, você está se matando. O salário do pecado é a morte. Quem planta pecado, colhe a morte. Aí eu pergunto, bispo, mas se o pecado é tão ruim assim, por que as pessoas pecam? Porque aparentemente o pecado é bom. Aparentemente. O pecado faz promessas. O pecado faz promessas. O diabo, através do pecado, ele faz promessa. Gente, a maneira como o diabo atua no mundo não mudou. Não mudou. A mesma estratégia que ele usou com Adão e Eva é a mesma estratégia que ele está usando com a gente. Não mudou. Eu nem sei como é que a gente volta a cair na mesma ladainha, mas não mudou nada. O que ele fez para fazer com que Adão e Eva caíssem? Chegou e prometeu. Prometeu, não, o dia que vocês comerem, os vossos olhos vão se abrir e serão como Deus. Mas peraí, o que ele falou de novo que o ser humano não tinha? Adão e Eva já não eram como Deus? Ele prometeu algo que Deus já deu, gente. Sereis como Deus. Mas peraí, eles já eram como Deus, eles tinham a imagem de Deus. O próprio Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O ser humano já era como Deus, eles já eram como Deus. Como assim vão ser como Deus? Então, ele promete, o diabo promete prazer, promete um ganho maior, promete uma proteção. Tem gente que mente para se proteger, tem gente que mente para se livrar. Só que quando a pessoa mente, você se livra do homem, mas você acaba caindo nas mãos do diabo. Peraí, é melhor você cair na mão do homem ou é melhor você cair na mão do diabo? Você está entendendo? Quando a pessoa mente, por que as pessoas mentem? É para se livrar do homem, para se livrar de alguma coisa. Então ela se livra do homem e acaba caindo na mão do diabo. Ou eu vou te livrar através da mentira. Você vai se livrar, você não vai pagar, você não vai isso, você não vai aquilo. Olha, cuidado, se você falar a verdade, então é melhor você mentir, porque senão... E aí a pessoa acaba mentindo e ela cai na mão do diabo. Olha, eu vou te dar prazer. A pessoa acaba recebendo esse prazer e acaba caindo na mão do diabo. E com isso vem as consequências. Isaías 59, versículo 2. Olha o que está escrito aí. Coloca aí na tela, por favor. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Outra coisa que o pecado faz. Olha as consequências do pecado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Ele te afasta de Deus. Sabe o que significa o homem ficar afastado de Deus? Talvez você ache algo normal, não. Não é não, é que para você entender isso, nós fomos feitos para ficar com Deus. A nossa vida, ela está em Deus. Quando a gente se afasta de Deus, nós deixamos de viver. Você vai entender. O peixe vive sem água?
Não vive sem água. A vida do peixe está na água. Até porque foi a água que produziu o peixe. Deus deu ordem que as águas produzam seres viventes. E as águas produziu. Tudo aquilo que a água produziu não vive sem água. Não vive sem água. As plantas vivem sem terra? Não vivem. Porque Deus ordenou a terra para que produzissem plantas. Então planta sem terra não vive. E o ser humano? Nós somos fruto do sopro de Deus. Deus soprou na gente. Por isso é que a nossa vida, ela está em Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, estamos mortos. Não há vida. Por isso é que as pessoas vivem como se fossem zumbis, estranhos, depressivas, sem paz, loucas, alucinados. As pessoas ficam inventando. Você vê, uma das indústrias que mais produz é a indústria do entretenimento, e ela é vasta. A indústria do entretenimento, ela é vasta. Sabe por quê? É o ser humano tentando buscar vida. É o ser humano tentando buscar vida, onde não tem vida para ele. A nossa vida não está nos cinemas. A nossa vida não está nos shows, nos concertos de música. A nossa vida não está nos palcos. A nossa vida não está nas viagens. A nossa vida não está no trabalho. Tem gente que trabalha. Lá é onde ela encontra a vida, é onde ela tenta encontrar a vida. Então ela trabalha. Ela não para. Se parar, é um caso sério. Não há vida. Ei, a nossa vida está em Deus. A nossa vida está em Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O ser humano tem que entender isso. A vida do ser humano está em Deus. A vida do ser humano é Jesus. A sua vida tem um nome. O nome é Jesus. Longe dele, você não terá vida. Longe dele, você não vai viver. Você vai passar os anos, não sei quantos anos você vai passar aqui na terra, vai ser sobrevivendo. Você vai ser um zumbi na terra. É uma carcaça que se move aqui sem satisfação nenhuma. Por isso você não se satisfaz. Tem gente que é bilionária, ela compra tudo que se pode comprar, mas não tem paz. Não tem paz. E pasme, são os que mais sofrem, porque não conseguem entender. Como é que eu tenho tudo? Eu posso tudo. É como se eu não tivesse nada. Então as pessoas procuram buscar a vida nos vícios, procuram buscar a vida no uísque, procuram buscar a vida na cerveja, procuram buscar a vida nas drogas. Não, a vida é só em Jesus. E o que nos separa da vida? O pecado. É o pecado que te separa da vida. As pessoas só não têm vida por causa do pecado. Onde há pecado, Deus não habita. Onde há pecado, Deus se afasta. Deus se afasta. Ei, cuidado, quando a gente fala de pecado, não é só ação não. Aqui, no pensamento. Nós pecamos no pensamento, pecamos no agir, pecamos no falar, pecamos no olhar. Essas coisas nos afastam de Deus. Agora, bispo, o que eu posso fazer para me livrar do pecado? Qual é a solução para me livrar do pecado? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e para que venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Olha só, está tudo claro ali. Qual é a solução, ó bispo? Arrependimento. Arrependimento. Segundo, conversão. Então, são duas coisas importantes. Tem pessoas que estão na igreja, ela sabe que está em pecado, mas ela não sabe diferenciar essas duas coisas. São duas coisas importantíssimas. Primeiro, arrependimento. Segundo, conversão. Então, quando a pessoa se arrepende, ela precisa se converter. O que é conversão? Conversão é mudança de direção. Eu estou indo para essa direção aqui. Quando a pessoa se converte, ela para e faz o que, gente?
ela dá meia volta, mudança de direção. Ou seja, se mentia, fala a verdade. Se roubava, não roube mais, devolva o que roubou. Está com mágoa? Perdoa. A pessoa para de fazer o que é errado, larga o que é errado, larga. E muitas dessas coisas que são erradas, talvez tornaram-se um vício. Vai ter que parar. Ó bispo, se é vício, como é que eu vou parar? Vai ter que parar. Não existe varinha mágica. Esse negócio, eu tinha vontade disso e de repente, agora estou odiando, já não gosto mais disso. Não é assim que funciona não na vida real. Não existe esse negócio, eu gostava de fumar, aí eu fiz uma oração, dia seguinte, pronto, eu agora odeio fumo. Não, você tem que marcar o primeiro passo. Tenho vontade, mas eu não vou fazer. É assim que começa a libertação, é assim que começa o livramento. Não, eu tenho vontade de fumar, mas eu não vou fumar. Não, eu tenho vontade de drogar, mas eu não vou drogar. Eu não vou fazer, porque eu já me arrependi. Eu já entreguei a minha vida na mão de Jesus. Agora eu não vou fazer mais a minha vontade, eu vou fazer a vontade de Deus. Lembra a oração que ele ensinou? Seja feita a sua vontade. Então, é a vontade de Deus que eu vou fazer. Isso é conversão. Quando eu paro, não importam as consequências, até porque a consequência do pecado é muito maior. Então não importa o que aconteça, se eu tiver que morrer por não pecar, é melhor que eu morra, do que viver pecando. O que adianta você viver no pecado e no final você perder a sua salvação, ficar a eternidade na fornalha que arde com fogo eterno? O que adianta? Então, se eu tiver que morrer fazendo o que é certo, então é melhor que eu morra. Não foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram? Não foi isso? É melhor que eu seja queimado do que eu me afastar do meu Deus, do que eu pecar contra o meu Deus. Se eu tiver que morrer, eu morro queimado, mas eu não vou desagradar o meu Deus. Ou você pensa que eles eram suicidas? Ou você pensa que eles não tinham medo também? Ou você pensa que eles não sentiam dor de queimadura? Que eles estavam sentindo medo, eles tinham medo também. A vontade deles era o quê? Era não parar naquela fornalha. A vontade deles, saber era o quê? Era se ajoelhar diante daquela estátua, para não pararem naquela situação. Mas eles não quiseram fazer a vontade deles, eles quiseram fazer a vontade de Deus, por isso se entregaram. Amém. Não foi isso que aconteceu com Daniel, quando foi parar na cova dos leões? Você acha que ele não tinha medo de ser despedaçado pelos leões? Ele tinha medo. Ele tinha medo. Qual era a vontade dele? A vontade dele era não ir para lá. A vontade dele era fazer logo o que o rei mandou, para impedir aquilo aí, poxa. Mas espera aí, o que adianta eu viver sem Deus? Vai dar no mesmo, eu vou morrer. Amém, pessoal? Eu vou morrer. Sem Deus eu vou morrer. Sem Deus eu não vou viver. Então é melhor, se eu tiver que morrer fazendo o que é certo, é melhor que eu morra fazendo o que é certo, do que morrer fazendo o que é errado e perder a minha salvação. Isso é questão de inteligência. É questão de inteligência. É só você usar o raciocínio, você vai ver o que é a lógica. Qual é a lógica? Então resista ao pecado. Ei, resista ao pecado. Diga não a ele. Isso é conversão. Conversão. O que é conversão? Conversão é falar: stop, pare. Pare, pecado, pare, coisas erradas, pare. A partir de hoje eu não compactuo mais com isso. Mas estou com vontade. É normal, mas eu não vou fazer a vontade. Eu estou com desejo. É normal, mas eu não vou fazer o que eu desejo, o que a minha alma deseja. Eu vou fazer a vontade de Deus. Jesus no Getsemane, ele também foi tentado. Ele não queria morrer na cruz. Ele não queria tomar o cálice da ira de Deus. Ele não queria tomar o cálice da ira de Deus. Mas o que ele disse? Mas eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade do Pai. Seja feita a vontade do Pai. Ele falou: se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, eu não quero, mas que não seja feita a minha vontade. Na marra, na luta, na guerra,
Diz a Bíblia que ele orou até suar sangue. Você sabe o que é isso? Ele orou, Jesus orou. Olha só, como é que é resistir o pecado? Como é que a gente deve resistir o pecado? Como é que você deve resistir o pecado? Resistir o pecado até no sangue. Ele orou tanto, lutou. Aquela guerra foi tão grande, tão grande, que a Bíblia fala que o suor dele era sangue. Ele começou a suar sangue. Que batalha é essa? É a batalha entre o bem e o mal. É a batalha entre o céu e o inferno. É a batalha entre a vida e a morte. A morte quer a sua alma, a vida quer a sua alma. Para quem você vai entregar a sua vida? Deus quer a sua alma, o diabo quer a sua alma. Para quem você vai entregar a sua vida? A vontade de Deus quer a sua alma. Para quem você vai entregar a sua vida? Você quer o céu ou você quer o inferno? Você quer a vida ou você quer a morte? Qualquer escolha que você fizer tem um preço a pagar. Qualquer escolha que você fizer tem um preço a pagar. Só que o preço para ter a vida é você perder as coisas aqui, mas você ganha a eternidade com Deus. Agora o preço para a morte é a perdição para sempre, é a dor eterna. Não, você não tem noção, eu estou falando da dor eterna. Você vive fugindo da dor temporária. Você sabe, aqui na terra a gente vive fugindo da dor temporária. A dor aqui, ela é temporária. Só que quando você foge da dor temporária, você está entregando ou você está condenando a sua alma para a dor eterna. Se o que você não quer é dor, eu te aconselho a fugir da dor eterna do que da dor temporária. Toda dor aqui no mundo é passageira, toda dor aqui no mundo acaba. A irmã que eu visitei que estava com câncer, ela me contou, né? Ah, bispo, vieram aqui muitos médicos. Dentre eles veio o psicólogo. O psicólogo tentando me acalmar. Eu falei assim para o psicólogo: não se preocupe comigo, eu estou preparada para o que der e vier. Tudo aqui é passageiro. Foram palavras dela. Fui num domingo. No domingo seguinte, fui lá. Já não encontrei ela na cama. Estava lá num pátio, lá num local. Estava lá com os netos, brincando, conversando. E algo me diz assim: olha, ela está se despedindo. Depois de 3 dias ela faleceu. Ela tinha falado assim: mas bispo, dói muito. Dói essa parte toda aqui. Eu não dormi a noite toda. Que Deus resolva logo. Se tiver que partir, é melhor partir logo. Você acha que hoje ela está sentindo dor? Jamais. Acabou. Jesus foi bem claro: aquele que quiser ganhar a sua vida aqui na terra, perdê-la. Não ganha a vida aqui na terra, você vai perdê-la. Mas aquele que perder, vai ganhar. Para você ganhar, você vai ter que perder. E se você quiser ganhar agora, você vai perder. O momento é esse, gente. Se arrependa. Mude de direção. Se arrependa. Porque senão virá a segunda morte. Gente, a mensagem é simples nessa manhã. É simples. Entenda. O salário do pecado é maldição. Pecou, vai viver debaixo da maldição. Consequências na terra, presta atenção. As consequências aqui na terra é você viver debaixo da maldição, longe de Deus. Depois vem a consequência eterna, que é a segunda morte. Viver para sempre distante de Deus. E serão lançados na fornalha que arde com fogo e enxofre, que serão atormentados de dia e de noite. Quem falou isso não foi um profeta não, foi o próprio Senhor Jesus. E olha, se tem quem falou mais sobre o inferno, é o próprio Senhor Jesus. Se tem alguém que falou mais sobre a vida depois da morte, foi o próprio Senhor Jesus. Ele deixou bem claro que quando a gente morre aqui, não acabou não. Ele deixou isso claro. Mas ele também deixou bem claro que a solução para o pecado é Ele. Ele disse: vinde a mim, arrependei-vos. A primeira pregação dele foi: arrependei-vos. Arrependei-vos, arrependei-vos. Presta atenção, a graça de Deus
ela alcança os que se arrependem. A graça de Deus, ela alcança os que se convertem. A graça de Deus não alcança aquele que fica no pecado, aquele que permanece no pecado conscientemente. O que é isso? Olha, eu sei que isso é errado, mas Deus entende, né? Não, Deus não entende isso. Não espere que Deus venha entender. Isso aí não é graça, isso é desgraça. O que é a graça? A graça é o assassino, o mentiroso, aquele que fez tanta coisa errada, não merecia humanamente falando, e ele reconhece e se arrepende, Deus o aceita. Isso é graça. Deus o aceita. Mas quando Deus nos aceita, não é que a gente vai permanecer no pecado, não. Não é Deus te aceita para você permanecer no pecado. Não é Deus te aceitar para você permanecer na mentira, permanecer na droga, permanecer no vício, permanecer no adultério, na prostituição. Não é isso. É para você parar e recomeçar a sua história como novo homem. Ele disse: eis que faço novo todas as coisas. Mas na vida de quem? Hein? Ele disse: eis que faço novo todas as coisas. Na vida de quem? Na vida de quem quer mudar, na vida de quem se converte. Qual? Aquele que muda de direção. Mesmo com dificuldade, ela para, ela diz assim: não, eu não vou mais fazer isso. Meu Deus, me ajuda. Bispo, mas eu estou sem força. Está escrito, a carne é fraca. Pois é ali que a gente começa a se humilhar e pede ajuda. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Senhor, se eu tiver que morrer, eu vou morrer fazendo o que é certo. Mas eu não volto mais para o pecado. Eu não volto mais a errar. Eu não volto mais a falhar. Eu não quero mais voltar para lá.